As rações Nutribaur são cuidadosamente elaboradas por conceituados profissionais da área de nutrição animal e conferem ao seu cão bem-estar através de uma alimentação balanceada e saborosa. www.nutribaur.com.br. Nutribaur oferece as linhas Econômica, Standard e Premium. Olá, no programa Amigo Bicho de hoje nós vamos falar sobre tumores e também sobre câncer, né? Qual que é a principal diferença entre esses dois problemas que acometem cães e gatos? E hoje, então, a gente vai conversar com a médica veterinária Ana Cláudia, que vai, então, explicar para nós sobre esse assunto. Ana Cláudia, bem-vinda ao nosso programa. Eu gostaria de começar te perguntando, então, o que é oncologia? Então, a oncologia é a parte da medicina veterinária, né, e da medicina humana também, que estuda os tumores e como eles se comportam, né, como eles vão acabar produzindo a doença, né, e os tipos de tumores que a gente tem. Tá? E qual que é a principal diferença, então, entre câncer e tumor? Então, a principal diferença entre câncer e tumor, para a gente começar a falar sobre câncer, né, e tumor, a gente precisa diferenciar. Os tumores é um aumento de volume, tá, que pode aparecer em qualquer região do corpo, e ele pode ser dividido em tumores benignos e tumores malignos. Dentro desses tumores benignos, a gente tem normalmente aumentos de volume, podem ser neoplasias que têm pus. Já nos tumores malignos, que a gente pode ser chamado de câncer, é aqueles tumores que podem causar metástase, que mais para frente eu vou explicar o que são as metástases. Então, a gente poderia dizer que nem tudo que a gente chama de tumor é maligno, mas o que a gente chama de câncer, realmente, quando a gente usa a palavra câncer ou neoplasia, que a palavra neoplasia viria da origem, né, de neo seria formação, neo é novo, e plasia seria formação. Então, seria uma formação de um tecido alterado naquela região, né, que vai formar aquele nódulo que a gente conhece como câncer. O câncer, normalmente, ele atinge o organismo inteiro, né? A gente vai ter um tumor maligno que ele vai poder se espalhar, né? Então, a gente precisa diferenciar ele, se ele é realmente maligno ou benigno, tá? E hoje a gente tem, se pode dizer que hoje tem um maior aparecimento de tumores e câncer em cães e gatos do que antigamente? Então, o aparecimento de tumores, né, é uma visão um pouco minha, tá? Seria porque os animais hoje, eles vivem mais tempo. Tá? Então, o aumento da longevidade, ele vai fazer com que tenha um aparecimento maior. E com a evolução da medicina veterinária, tá, a gente consegue hoje ter um conhecimento, uma pesquisa, um estudo dos tumores, e a gente consegue diagnosticar. Não é que os tumores não existiam antigamente, eles existiam, só que às vezes os animais não atingiam uma idade para desenvolver, ou a gente mesmo não tinha conhecimento, né, estudos para conseguir diagnosticar. Então, hoje a gente tem uma média ali, os animais que eu atendo são de 8 a 14 anos de idade, tá? Então, é uma faixa etária ali de animais que já são considerados sênior, que a gente chama, né? Idosos. Então, quanto mais a gente vive, mais a gente vai ter, né, possibilidade de desenvolver o câncer. E os animais não tem muita diferença, tá? Enfim, por muitos fatores, tá? Muitos fatores ambientais. Depois a gente vai mostrar, né, alguns tumores, como tumores de pele, que estão relacionados à parte genética, mas também à parte ambiental. Estilo de vida, os animais se estressam também, mesmo que a gente ache,
o cachorro fica em casa, tem tudo, ganha roupinha, ganha caminha, ganha todo o amor, eles também se estressam. E o estresse é um dos pontos, um dos fatores que mais é citado nos trabalhos que possa vir a causar, além da parte genética, né? E o que é metástase? Então, a metástase, ela nada mais é que o desprendimento de uma célula, daquele tumor primário, vamos dizer, aquele tumor que apareceu externamente ou internamente, que foi diagnosticado. O que acontece? O organismo ele é muito complexo. Ele vai tentar, primeiramente, né, combater aquelas células, ele não vai conseguir e vai se formar a neoplasia, ou o tumor. Esse tumor, quando é maligno, ele tem a capacidade de se soltar alguma célula, pegar a corrente circulatória e colonizar ou se localizar em outro órgão distante, tá? Que esses órgãos são aqueles órgãos que têm a maior circulação, onde tem muito sangue. Por exemplo, o baço, o fígado, o pulmão, tá? Então, pode ser no rim, também é um pouco mais raro, mas ela vai se desprender e aquele desprendimento de células a gente vai chamar de metástase. Qual que é o exame que se deve fazer, então, para diagnosticar se o animal tem câncer ou não? Então, hoje a gente tem os exames, né, que as pessoas acreditam que os exames são caros, que a gente não tem acesso. Os exames, os principais exames são, no primeiro momento, você encontrou um nódulo no seu animal, no seu cão, no seu gato, você vai levar no médico veterinário. A primeira coisa que deve se suspeitar de neoplasia, de tumor, a gente vai fazer uma colheita, tá, de uma biópsia aspirativa. É uma coisa muito simples, de custo acessível, indoloro. Tá? E como que funciona? A gente vai pegar uma seringa com um citoaspirador. Depois eu posso mostrar para vocês, acho que nas slides vai ter. A gente vai fazer colher, então, algumas células, fazer uma lâmina e encaminhar para o laboratório. Essa lâmina vai nos mostrar com que tipo de células a gente está lidando. Se são células inflamatórias, se são células tumorais, que tipo de tecido a gente tem ali. Ele não é um exame 90% certo, mas ele nos dá uma ideia de que tipo de neoplasia é, para a conduta do clínico. Se opera com que margem, enfim, para a gente poder dizer para o proprietário, olha, realmente é um tumor maligno, temos que operar, ou vamos fazer quimioterapia, enfim, para ter uma conduta. O segundo exame que eu solicito muito é o raio-x de tórax. Por quê? Porque no tórax, né, a maioria dos tumores, principalmente tumor de mama, tumor ósseo, eles vão fazer a metástase, que a gente acabou de falar, lá no tórax. O segundo exame seria a ecografia abdominal, para verificar como é que está o fígado, como é que está o baço, como é que está os rins, o intestino, enfim, todos os órgãos que ficam dentro da cavidade abdominal. Os exames de sangue, ainda no Brasil, não temos um marcador específico de tumores. Por exemplo, em humanos, eles fazem marcadores tumorais. Aí tem especificamente para cada tumor ou para alguns tumores, uns fatores que aparecem no sangue. Na veterinária, ainda a gente está engatinhando com isso aí. Tá? Tem algumas, mas eu estou falando mais de Caxias, tá? Do que a gente tem no Rio Grande do Sul. Temos a tomografia, tá? Que está disponível em Porto Alegre, só que é um exame que muitas vezes ele se torna, do custo-benefício, não é tão importante, porque às vezes o que o proprietário vai gastar com esse exame, a gente pode fazer a cirurgia, fazer uma químio e tentar solucionar. Mas é uma coisa que, se pode fazer, é interessante se fazer. Outro caso também que é bastante... no caso, a pessoa tem bastante dúvida com relação também aos tumores. O meu gato tem um tumor, alguma coisa assim, também em idade avançada. Se deve ou não se deve operar? O que tu pode falar pra gente sobre essa parte de operar ou não? Ok, então, normalmente... o pessoal tem muito medo, muito mais que medo do câncer, eu diria, do medo da anestesia. Tá?
Anestesia é um marco que dá muito medo nas pessoas, tá? Só que, como eu te falei antes, fazendo todos os exames, tá? Existe um risco anestésico? Existe, como qualquer procedimento, não só na oncologia. Então, assim, o primeiro critério que eu sempre falo para o pessoal é ter bom senso, tá? É ver o que vai ser interessante para a qualidade de vida daquele animal. Por exemplo, vou te dar um exemplo, um tumor de mama, que é uma neoplasia muito comum, tá? Que está ulcerado, está rompido, está sangrando, está incomodando o animal, está incomodando o proprietário, só que o animal tem lá seus 18 anos. Aí você vai falar, mas ela é muito velhinha, eu não quero fazer. Então, existem as cirurgias paliativas. O que é cirurgia paliativa? Não recuperar o animal, curar, buscar a cura, senão buscar a qualidade de vida, a melhora, quem sabe, temporária daquele caso. Então, assim, o operar, ele abrange muitas coisas, tá? Então, eu acredito, como eu te falei, atendo cachorros de 8 a 15 anos, tá? O que o pessoal senta aqui e me fala, Ana, anestesia. Falo, gente, se a gente fizer todos os exames certinhos, a gente vai diminuir esse risco para o mínimo que a gente puder. O risco existe. Assim, o único tumor que eu não opero, tá, é o carcinoma inflamatório, que é o pior tumor de mama que tem, que é um tumor que não é para se operar. É um tumor que pode ser tratado com quimioterapia. Só que acontece, é um tumor, inclusive, que em humanos, ele atinge milhões de mulheres no Brasil. Ele é um tumor extremamente dolorido, e que realmente a cirurgia ela só piora. Tá? Então, assim, o critério é bom senso. Os animais que têm câncer e tumor, eles sentem dor? Bom, nem todos os tumores vão causar dor, tá? Mas a maioria deles, eu diria que sim. A dor em cães e gatos, ela é uma coisa muito subjetiva, tá? Subjetiva porque, assim, as pessoas chegam aqui e eu faço um questionário, tá? Que é um questionário que a gente usa. Ali são 15 perguntinhas, tá? Que elas pontuam e depois eu coloco o número, dependendo do número eu faço o analgésico. Normalmente as pessoas chegam aqui e falam, não, meu cachorro não sente dor. Eu falo, como é que você sabe? Não, porque ele está bem, ele está comendo, está brincando. Então, o que acontece? Muitas vezes, algum comportamento, a dor em animais ela é mais comportamental que, digamos, por exemplo, a gente tem dor, a gente chora, a gente reclama, a gente se isola. Os animais, alguns se isolam, outros ficam irritados, outros simplesmente não acontece nada, param de comer. Outros se escondem, principalmente os gatos, ficam lambendo uma patinha, que muitas vezes a gente trata como comportamento, às vezes pode ser dor. Então, assim, eu sempre falo uma coisa, eu tenho muito pânico de saber que os bichos estão sentindo dor, então trato. Se eu trato essa dor e esse animal melhora, eu continuo usando. Então, assim, na época da minha residência, o pessoal falava que eu era viciada em analgésicos, né? Porque eu prescrevia muito. E assim, eu ainda continuo prescrevendo bastante, um pouco mais de cautela, mas eu prescrevo muito analgésico porque eu prefiro pecar pelo excesso, quando se trata de dor, que não usar analgésico. Que dizer, não, a dor, ele não está sentindo dor. Então, vamos usar um analgésico por 2, 3 dias e ver como é que ele fica. Melhora? Melhora. Estava com dor. Tá? Então, assim, por exemplo, os cânceres que doem muito, câncer ósseo, osteosarcoma, é uma dor horrível. Tumores de mama ulcerados, tumores de pele, por exemplo, na região dos membros distais, seriam da ponta dos dedos, dói muito. Tumor de cabeça, de nariz, você já bateu o nariz, né? Dói bastante. Imagina você ter uma massa crescendo dentro do seu nariz e você não conseguir respirar. Tá cheio de terminação nervosa. Outros tumores que são raros, mas a gente diagnosticou 1 a 2 dias aqui na clínica, um tumor de globo ocular, o olho dói muito. Então, assim, eu aconselho o quê? Vamos tratar a dor
e depois a gente vê se realmente a gente estava certo ou estava errado. E quanto à quimioterapia, como é que ela funciona e se ela tem os mesmos efeitos colaterais que nem em humanos? A gente sabe que é bem complicada, né, esses efeitos. Como é que é nos animais? Então, a quimioterapia digamos que é o segundo mito da oncologia, tá? Nem tudo são rosas, é verdade, tá? Existem inúmeros quimioterápicos, existem vários protocolos quimioterápicos. O que são protocolos? São determinadas drogas que a gente usa, tá? Então, existe a monoquimioterapia, que é a menos usada. A mono vem já da palavra de usar só um agente quimioterápico, e a poliquimioterapia, onde a gente associa algumas medicações e usa elas juntos em diferentes frequências. A quimioterapia, como que ela funciona para câncer? Ela é usada, né, pode ser via oral, via injetável, tá, que na maioria das vezes a gente faz via injetável. E, assim, ela não tem um efeito colateral tão visivelmente drástico como em humanos, tá? Mas ela tem efeito colateral. Tem animais que perdem pelo, né? Que perdem, principalmente o poodle, ele chega a ficar calvo, tá? Eles podem ter diarreia, podem ter vômitos, só que o que a gente faz? A gente inibe esses sintomas, né? Esses sinais clínicos antes da aplicação e durante. Tá? Eu tenho, assim, experiências de todos os tipos com quimioterapia, e isso eu conto para os meus pacientes, né, para os proprietários. Antes de iniciar a quimio, eu tenho uma conversa com eles, eu dou um questionário falando tudo, como que funciona, o que pode acontecer, o que não pode acontecer, e mando eles para casa. E não aceito a resposta no mesmo dia. Eu peço para eles pensarem e para eles voltarem, porque às vezes as pessoas não estão preparadas para fazer a quimioterapia naquele momento, né? Não estão preparadas psicologicamente para decidir. Então elas querem ver o animal bem, mas elas não estão escutando aquilo ali que você está falando. Então, assim, a gente conversa, eles pensam e eles voltam. Aí eu conto as boas e as más histórias, tá? Tem cachorro assim que às vezes você não acredita que ele está fazendo quimioterapia. O cachorro chega aqui, abanando o rabo, pulando em casa, come. Só que tem outros que desenvolvem tudo que o livro fala, todas as reações. Então, isso aí é de cada animal. Tá? Mas, assim, se comparado com os humanos, eles têm muito menos efeito colateral. Só que o que acontece? Os humanos, tá? Eles têm uma expectativa de vida comparada com os cães e os gatos muito grande. Tá? Então, muitas vezes as pessoas vêm aqui e me falam: eu não vou fazer quimioterapia no meu cachorro porque ele vai viver mais 6 meses. Só que para um cachorro que vive numa média ali, vamos dizer, de 12 anos, 6 meses é muito tempo. Em humanos, para você estar curado do câncer, você precisa 5 anos de exames negativos. Só que a gente vive em média 60 anos, 70 anos. Né? O que são 5 anos? É bastante tempo, né? Para ficar tratando. Então, essa é uma analogia que a gente deve fazer. Muitas vezes a quimioterapia ela ajuda a qualidade de vida do animal. E como que ela funciona, então? Que você tinha me perguntado no início. Ela funciona, ela é utilizada como adjuvante, né? Como conjunto da cirurgia. A gente remove o tumor e usa a quimioterapia para tentar matar aquelas células que possivelmente ficaram ali, para aquele tumor não voltar e evitar a metástase, que é aquelas células que se desprenderam e a gente não tem controle delas. Então, a quimioterapia é usada exatamente para isso. E quais são os tumores mais comuns aqui na nossa região? Bom, o tumor de mama, ele é líder, né, de estatísticas, digamos. Mas eu estou bastante surpresa, tá? Porque, assim, eu tenho atendido tumores de todos os tipos, tá? E de tipos raros, inclusive. Mas, assim, o tumor de mama é o que menos vem para a gente aqui na clínica, porque é um dos tumores que os colegas já conhecem, então eles conseguem resolver, conseguem operar, conseguem dar uma boa qualidade de vida. O segundo tumor que eu estou, assim,
espantada de Caxias, desde que eu estou aqui há 2 anos e meio, é o tumor de pele, tá? Que se chama carcinoma de células escamosas ou carcinoma espinocelular, que é o mesmo. Eles são tumores ulcerados, tumores agressivos, eles voltam. Eu coloquei algumas imagens de 2 cães, tá? Que fizeram mais de 2, 3, 4 cirurgias, tá? Eles estão bem os 2, tá? Mas ele é um tumor chato de tratar, porque você opera num lugar, ele volta em outro, tá? A gente usa bastante quimioterapia tópica. Então, assim, eu não entendo por quê, porque o clima não está propício com o que a literatura diz, porque o tumor, provavelmente de pele, ele dá em locais quentes, em locais onde, provavelmente, praia, né? Lugares onde o animal fica muito exposto ao sol. Coincidentemente, esses animais são brancos, tá? Então, isso também se explica. Existe um fator genético, tá, muito grande. Existem muitos gatos brancos com tumores nas orelhas, no nariz, que também é esse carcinoma, que é um tumor de pele. Então, assim, eu estou bem surpresa, tá? Inclusive, estou querendo desenvolver um trabalho de relatar todos os casos, tá? Para a gente poder alertar o pessoal, né, em uso de protetor solar, tentar não fazer essa cruza entre animais parentes. Tá? Existe uma raça aqui em Caxias que se chama Bull Boxer, ou Dog brasileiro. Essa raça, eu vou te dizer que eu tenho mais de 5 pacientes dessa mesma raça, que provavelmente tenham algum parentesco, que eles já fizeram mais de 2 cirurgias. Né? Então, é uma coisa assim, é mais uma alerta para o pessoal, né, para a gente tentar combater essa doença. O carcinoma, ele não é agressivo de causar metástase, mas ele acaba mutilando o animal, porque aí remove. Tem animais, eu vou mostrar nas fotos, tem animais que a gente teve que remover uma orelha, teve que remover parte da coxa. Então, acaba sendo uma cirurgia mutiladora, né? Acaba sendo um procedimento bem desfavorável para o animal e para o proprietário também. Eu diria assim, os tumores ósseos são bem comuns, tá? Os osteosarcomas, que são aqueles animais, por exemplo, o Golden Retriever, o Labrador, o Rottweiler. Os animais de maior porte, eles têm bastante predisposição genética a ter problemas ósseos, tumores ósseos. Que mais? Tumores de pele, o mastocitoma. O mastocitoma é o segundo, eu diria, se eu tivesse que fazer um ranking de Caxias, o segundo tumor que acomete cães em Caxias. Tá? Eu tenho atendido muito, e de diversas formas. Tá? Até às vezes eu brinco com o pessoal, falo, isso aqui é um mastocitoma. Né? Porque a gente mais ou menos consegue ver as características. Eu já tenho me enganado muito. Já tenho me enganado de falar, esse aqui não é mastocitoma e era mastocitoma. Tá? O mastocitoma é um tumor que ele é produzido por mastócitos, que são umas células que produzem a histamina. Essa histamina é a substância que nos dá alergia, que dá coceira no nariz, tá? Que dá espirros. Ele é um tumor extremamente agressivo, tá? Um tumor difícil de tratar, porque ele precisa de uma margem de segurança muito grande. Tá? E muitas pessoas operam sem fazer a biópsia aspirativa, e aí o tumor volta, e ele é descrito na literatura como formigueiro. Você já mexeu num formigueiro, né? Então, você mexe e ele volta como é horrível, realmente. Tá? Depois que outros tumores. Tumores de tireoides, a gente tem atendido bastante. Aqui na clínica, a gente já diagnosticou 3 tumores cardíacos, que são tumores raros, tá? Mas devido a um exame que a gente tem, que se chama ecodoppler, tá? A gente fez o diagnóstico desde maio de 3 animais com tumores com massas cardíacas. Então, assim, a diversidade de tumores, tá, não é uma regra. Claro que algumas regiões elas têm mais características, né? Também, por exemplo, aqui tem muitos animais de caça. Tá? Tem o pointer, que é um cachorro branco, tem esse bull boxer. As raças, elas são uns fatores limitantes para o aparecimento de tumor. Por exemplo, o boxer é um dos cachorros que mais desenvolve tumor. Não tem um tumor que não tenha sido descrito na literatura que tenha sido num boxer. Então, tem algumas raças que são mais predispostas, e isso aí é bem importante das pessoas salientarem. Tem casos onde a eutanásia é indicada?
Bom, isso é outra polêmica, né? A eutanásia, na verdade, antigamente, quando a gente falava de tumor, né? Eu diria antigamente que eu era criança, né? Vamos dizer, eu não sou tão velha assim. A eutanásia, no meu ponto de vista, eu vou dar minha opinião, tá? Não é regra. A eutanásia, ela seria indicada quando você tentou tudo, tá? Tudo mesmo. Não indicada, você chega no consultório, tem um tumor maligno, diagnostica ele e pronto, eutanásia. Porque eu não quero tratar, porque eu não quero que meu cachorro sofra, não. Isso aí eu não aceito. Eu evito a eutanásia, eu faço a eutanásia quando ela for necessária, mas faço a eutanásia quando eu já tentei tudo que estava dentro das minhas possibilidades. E é uma decisão que não sou eu que vou tomar, é o dono. Então, eu nunca sugiro a eutanásia. Eu sempre sugiro o que se pode fazer, o que temos como fazer, o que podemos fazer. O que a gente vai determinar como tratamento? Mas eu não quero fazer. Então, a gente não vai fazer a eutanásia. Tá? Eu não vou dizer que sou totalmente contra, tá? Mas eu acredito que a eutanásia deve ser a nossa última opção. E se tratando de tumores, tá? Existe hoje muitos tratamentos, muitas tentativas, tá? Nem que sejam elas paliativas. A gente tem que pensar em qualidade de vida. E não pensar em o animal vai sofrer. Sim, ele vai sofrer também com a eutanásia, mesmo que ela seja feita, né, como a palavra diz, eutanásia, morte sem sofrimento. Porque é um transtorno, é um problema psíquico, tá? Que não é só para as pessoas, né? Para a gente, como veterinário, como médico, ter estudado para aprender a salvar vidas, você chegar no consultório é frustrante, né? Então, assim, eu acredito que hoje a eutanásia ela está fora do baralho, tá? Ao menos para mim ela está fora do baralho. Eu tento, né, ajudar. Claro que eu não vou conseguir lutar às vezes contra os tumores, né? Mas a gente pode tentar. Então acho que tentar tudo antes de fazer a eutanásia. Ana Cláudia, muito obrigada pela tua participação no nosso programa, né? Agradeço o pessoal de casa que sempre nos acompanha. E a gente espera vocês, então, no próximo Amigo Bicho, na próxima semana. Até lá! As rações Nutribaur são cuidadosamente elaboradas por conceituados profissionais da área de nutrição animal e conferem ao seu cão bem-estar através de uma alimentação balanceada e saborosa. www.nutribaur.com.br Nutribaur oferece as linhas Econômica, Standard e Premium.